Meus amigos do AmazonSat, estamos hoje novamente aqui nas dependências da Superintendência da Caixa Econômica Federal para conversarmos sobre um assunto de interesse de todos nós, financiamento habitacional. E para falar melhor sobre esse assunto, vamos conversar hoje com o senhor Paulo Henrique, que é Superintendente Regional da Caixa Econômica, e ele vai explicar para nós um pouco melhor sobre esse assunto. Olá, bem-vindos à Caixa. Vamos falar um pouco sobre as grandes opções de financiamento que nós temos. O senhor poderia explicar quais tipos de financiamentos tem e quais são as condições necessárias para uma pessoa se habilitar a financiamento habitacional? A Caixa oferece linhas de financiamento para todas as faixas de renda, desde um salário mínimo até a renda mais alta. Hoje o financiamento ele vai em até 35 anos e o que precisa? Precisa procurar uma agência da Caixa com a identidade, CPF, comprovante de endereço e de renda, tanto da pessoa que vai financiar como do seu cônjuge. Esses documentos são importantes para analisar o cadastro e aí poder informar para o cliente qual o valor de imóvel que ele pode financiar. Então, o financiamento ele depende muito da renda da pessoa, da idade da pessoa. Isso é levado em consideração na hora de análise de crédito, isso? A renda ela vai medir o valor que a pessoa pode financiar. Por que isso? Para que o mutuário ele não tome um compromisso maior que a sua renda permite e aí, ao invés de arrumar um sonho, tenha um problema no futuro. A idade ela é só para cálculo de seguro. Somando o prazo de financiamento com a idade atual do mutuário, não pode ultrapassar 80 anos. Então, quase todo mundo pode financiar. Perfeito. E tipo de financiamento que nós temos? Porque eu vejo que ultimamente nós temos falado bastante e temos ouvido bastante sobre o chamado programa Minha Casa Minha Vida, que acredito que seja uma linha específica, diferenciada de financiamento que a Caixa Econômica disponibiliza. Mas fora ela, nós temos uma série de outras opções também, não é isso? É isso. A Caixa ela financia para qualquer faixa de renda, como eu disse, e qualquer valor de imóvel. Então, se o mutuário ele tem já um imóvel financiado ou quer um imóvel superior a R$190 mil, ele tem a alternativa de financiar, além de financiar terreno e construção, financiar imóvel comercial e financiar só a construção caso ele tenha o terreno. Então, nós temos assim várias alternativas: comprar imóvel usado, imóvel novo, comprar o terreno e construir, ou se já tem o terreno, ele pode construir o financiamento, financiar a construção daquele terreno. Entendi. E esse tipo de financiamento, todos eles têm taxas variáveis? Falando um pouco da Caixa Econômica Federal, ela oferece taxas melhores do que os seus concorrentes, bancos privados. O que o senhor poderia dizer em relação a isso? A Caixa ela tem hoje no Amazonas 97% do crédito imobiliário no estado. Isso demonstra que nós temos de fato as melhores condições do mercado. Hoje na Caixa se financia em até 35 anos, como eu disse, com as menores taxas de juros do mercado. É só verificar, simular, também pode entrar no nosso site caixa.gov.br e o cliente vai poder constatar na simulação os valores de parcela. E agora nós estamos com uma novidade: no próprio simulador, o site da Caixa vai oferecer imóveis no estado que se adequem às condições de renda daquele cliente. Essa é uma novidade, uma exclusividade da Caixa. Olha, muito interessante. E nessa questão, quais seriam os tipos de imóveis que estariam sendo ofertados nessa busca, por exemplo? Neste primeiro momento, nós estamos ofertando imóveis na planta das construtoras parceiras da Caixa. Mas estamos evoluindo para, no curto espaço de tempo, ofertarmos também imóveis usados de imobiliárias parceiras. Muito bem, muito interessante. Agora, vamos conversar sobre um outro assunto que interessa muito para os telespectadores: fundo de garantia. Como o nosso telespectador interessado em adquirir algum tipo de imóvel, ele pode usar ou utilizar esse fundo de garantia? De fato, uma das possibilidades de saque do fundo para a compra da moradia. Existem algumas condições, eu vou citar aqui as principais. O interessado ele não pode ter imóvel no município que ele pretende adquirir, ele não pode ter financiamento em nenhuma cidade do país, financiamento imobiliário.
Essas são as principais condições. Ele atendendo esses pré-requisitos e tendo saldo na sua conta do FGTS, ele vai procurar o imóvel e vai juntar a documentação necessária, procurar uma agência da Caixa para que possa sacar o seu FGTS. E aí ele pode combinar o financiamento, ou seja, o FGTS ele serve como entrada do financiamento, ou ele pode pagar a diferença à vista, enfim, ele tem alternativas aí, podendo utilizar o seu FGTS. E uma coisa boa é que depois que utilizou para comprar, ao longo do financiamento é possível amortizar o saldo devedor do financiamento com os valores que forem ingressando na conta do FGTS. E esse fundo de garantia, o senhor estava falando agora que o fundo de garantia ele pode ser usado como entrada do financiamento, é isso? É possível, né? Hoje a Caixa está financiando até 90% do valor de avaliação do imóvel. Então essa diferença dos 10%, ou eventualmente se o interessado tiver um saldo maior de FGTS, ele pode já abater do valor de financiamento no início do negócio. Um exemplo prático, eu quero um imóvel de 200 mil, se eu tenho 50 mil de FGTS, eu proponho financiar só 150. E aí nesse caso ele não vai desembolsar nenhum recurso da sua economia. Mas existem imóveis na planta, empreendimentos que possam utilizar esse tipo de modalidade de pagar com fundo de garantia a entrada do empreendimento também? Sim, a utilização do FGTS ela é possível para imóvel na planta, como é possível para consórcio. Você também pode dar entrada, dar o lance no consórcio, considerando o saldo da sua conta do FGTS, desde que atenda aos pré-requisitos, aqueles que eu informei e ainda outros específicos de acordo com o caso. Tá, e para finalizar, o senhor poderia citar algumas taxas de juros que o banco tem trabalhado basicamente para o nosso telespectador ter uma noção de valores, por exemplo, né? Os juros imobiliários na Caixa, eles são os menores, como eu disse, do mercado. Agora com o programa Caixa Melhor Crédito tivemos novas reduções. A gente pode citar aqui o exemplo de um servidor público que traga o seu salário para a Caixa, ele vai pagar um juros em torno de 7,8% ao ano. Então, se a gente considerar a taxa de juros cobrada em operações normais, nós temos aí uma condição que efetivamente viabiliza o sonho da casa própria, principalmente no prazo de 35 anos. Muito bem, então acredito que com todas essas opções e condições que Caixa Econômica Federal está oferecendo, torna-se cada vez mais fácil realizar o sonho da casa própria, não é isso? É isso mesmo. A Caixa está aqui preparada para realizar esse sonho com as melhores condições de mercado, com os produtos que se adequam à necessidade do mutuário. Vem para a Caixa. Tá certo. Muito obrigado pelas informações e sua entrevista. Muito obrigado. Telespectadores, espero que tenham ajudado essas informações. E nós, daqui a pouco, depois de um pequeno intervalo comercial, voltamos já.